Jovens criativos e articulados estão deixando uma marca na história com grandes feitos e conquistas. Mas a convivência desses jovens com outras gerações muitas vezes gera conflitos e dúvidas. Para falar sobre a geração Y, convidamos hoje para o Análise Direta Samuel Rocha. Ele é consultor da ONG Integrar e palestrante, vai tirar todas as nossas dúvidas. Samuel, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço estar aqui, o convite, né? Espero contribuir com o tema da melhor maneira possível e que vocês consigam entender aí o conflito de gerações e o decorrer aí até a geração Z. Olha, o tema do programa é a geração Y e essa é a minha primeira pergunta. O que é essa geração Y? Ou quem são essas pessoas que fazem parte dessa geração? Geração Y é uma nomenclatura para identificar as pessoas que nasceram em meados dos anos 80 e na década também dos anos 90. Então, essa nomenclatura, ela identifica alguns padrões de comportamento nas pessoas que têm essa idade, que hoje beira os 20 e poucos anos. Tá, a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, nós temos várias gerações, né? Eu queria que você explicasse, então, desde o Baby Boomers, quando que essas pessoas nasceram, né? Como é que a gente classifica essas pessoas pela data de nascimento? Temos, então, Baby Boomers, Z, X, Y, Z. A Z é a última. Exato. Explica para nós, então, como é que se divide, por que que houve essa nomenclatura? Por que que é Baby Boomers, depois X, Y, Z? Olha, a identidade de gerações, né, começou a ter essa preocupação em dar um nome para entender algumas tendências, alguns hábitos de consumo, né? Então, dá-se o nome de Baby Boomer às pessoas que nasceram na década de 40 e 50. Então, após a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, alguns soldados voltaram dos seus locais onde estavam acontecendo a guerra, voltaram para as suas residências e de lá para cá houve uma explosão de nascimentos de bebê. Então, daí vem esse nome Baby Boomer, né? Que tem esse termo, explosão de bebês, né? Então, são pessoas que nasceram na década de 40 e 50 e vieram seguidos aí para novas gerações. Depois, nos anos 60 e 70, nós tivemos a nomenclatura chamada Geração X, onde essas pessoas que nasceram nessa época, né, eram um termo desconhecido, não sabíamos alguns hábitos de consumo, não sabíamos alguns padrões de comportamento, é uma geração pós-guerra, então não entendíamos para onde ia seguir o caminho dessas pessoas. Então, por ser desconhecido, tornou-se o nome X. E as outras gerações, Y e Z, seguiram apenas a sequência aí do alfabeto, né? Tá, então o Y é dos anos 80 e 90 e a Z agora? São as pessoas nascidas a partir dos anos 2000. Exatamente. Tá. A principal mudança, qual foi a principal mudança com a chegada da geração Y? Olha, nós tivemos novos modelos corporativos, né? Nós tivemos novos tipos de trabalho como principal mudança e também nas relações pessoais. Antigamente, a hierarquia no trabalho era algo muito vertical, ou seja, o respeito por um superior hierárquico, o medo de perder o emprego, coisas que essas gerações novas perderam. Então, o relacionamento deles, da geração Y para cá, a hierarquia é mais horizontal. Então, deixaram alguns padrões comportamentais de antes para aderirem a novos comportamentos hoje, né? Tá. Essa nova geração aí trouxe pontos negativos, a gente falou alguns positivos já, que essa mudança de comportamento traz muitas coisas boas, tanto que continua agora, deve passar para a geração Z com mudanças ainda maiores, mas tem ponto negativo também dessa geração? Olha, como toda mudança de geração, né, a gente conserva alguns padrões positivos e outros nem tão positivos assim, né? Então, o que eu observo de ponto negativo nessa geração Y é o fato de eles terem pouca resistência e pouca paciência para aguentarem algumas coisas contemporâneas, como pressão no trabalho,
como relacionamento entre pais e filhos, e isso também trouxe a eles uma palavra que é desconhecida, que é a resiliência. Eles não conseguem seguir novos pensamentos, durar muito tempo em um emprego. Então toda essa parafernália, essa dinâmica de comportamento trouxe alguns prejuízos emocionais. Isso pode levar a eles a ter depressão muito mais cedo do que antes, né, que é praticamente a doença do século, entre outros malefícios. Tá. A gente, com tanta mudança, especialmente tecnológica, a gente acaba ficando muitas vezes observando que a sociedade está um pouquinho mais egoísta, individualista. Essas são algumas características da geração Y? Sim. Em sua maioria eles são muito impacientes, são egoístas e alguns são tidos até como prepotentes, né, ou arrogantes. Esse novo comportamento ele também se dá aos padrões familiares de hoje. Então os pais baby boomers, eles tiveram uma criação onde não tinha muita oportunidade, muito acesso a mercado, muito acesso à diversidade tecnológica que tem hoje. E eles querem suprir, oferecendo para os filhos deles coisas que eles não tiveram na época que eles eram jovens, né? Então, isso traz um comportamento de mais possessão dos jovens com os seus objetos tecnológicos e também os modelos familiares de hoje não passam de 2 filhos por casal, às vezes, a maioria das vezes é 1 filho por casal, e isso causa, sim, maior egoísmo comportamental que eu tenho observado. Tá. Foi a maior mudança que aconteceu da X para Y? Sim. A geração X, né, uma geração posterior à geração Baby Boomer, então, de lá para cá, eles ainda não tinham alguma certa resistência a alguns padrões que eram impostos pela sociedade, algumas coisas que eram de costume dos pais deles. Então, eles foram entrando nessa nova plataforma de vida aos poucos. Então, o acelero que nós temos hoje com a informação da internet, com a tecnologia, com o modelo de trabalho que é apresentado hoje em dia, é uma dinâmica não acompanhada pela geração X. Então, creio que essa nova plataforma utilizada pela geração Y hoje trouxe sim uma diferença dessas gerações anteriores. Tá. Então a gente falou que a geração Y tem uma motivação aí a mais, né? Já não nasceu com essa tecnologia como a geração que vem agora, a Z, né? Não nasceu, a gente também teve que se adaptar a ela, mas foi muito mais jovem, né? Que a gente se adaptou. A geração X teve que se adaptar já no trabalho. Então, de um dia para o outro, as salas se encheram de computadores e as pessoas tiveram que aprender a mexer com as máquinas. Exatamente. Até hoje mesmo observo muitas pessoas que pertencem à geração X com uma dificuldade em aceitar um novo padrão comportamental, um novo padrão de liberdade, que é realmente um movimento revolucionário dessa nova geração Y. Como é que faz para entender, então, essa geração? Como é que os baby boomers, a geração X, como é que eles vão entender a geração Y para se adequar quando for necessário, entender sempre? Olha, para entender essa nova geração, primeiro é preciso entender que a geração, a mudança de geração acompanha a tendência que o indivíduo vive no momento, né? Então, os baby boomers, quando eram jovens, a geração X, quando eram jovens, eles tinham poucas opções de tecnologia, de prazer, e eram mais ligados em grupos. Essa geração é muito individual, então a diversão dele primeiro estar no quarto dele, não gostam muito de invasão de privacidade, não gostam muito de que os pais venham cobrar alguma coisa deles, sendo que eles se acham já preparados para o mundo. Então temos que entender com muita paciência e saber que a melhor maneira de você se aproximar deles é da forma de parceria, ao invés de tentar impor alguma coisa com autoritarismo. Como é que faz quando a geração Baby Boomer, a geração X e a Y se encontram no trabalho? Olha, eu observo com otimismo, porque não podemos dar
um ganho maior para uma geração e menosprezar as outras gerações, né? Então, eu acho que a gente trabalhar com a diversidade humana, hoje dentro das empresas, das organizações, é um fator decisivo para que diferentes tipos de pensamentos, culturas e opiniões venham se juntar e somar forças diferentes. Porque quem é mais velho, quem é baby boomer hoje, tem um pensamento mais estratégico, voltado mais para o planejamento, voltado mais para a plataforma, sendo que as gerações mais novas, como a Y, é voltado mais para a execução. Então, num projeto onde você junta encontra todos os tipos de gerações, eu acho que, começando dos baby boomers, que hoje são a maioria dos presidentes, a maioria dos diretores, a geração X, que são os gerentes, e a geração Y, que também existem alguns gerentes, mas estão mais na base operacional, eu acho que fazer essa locomotiva funcionar hoje em dia de forma integrada e diversa vai ajudar a ter uma disseminação melhor do projeto e o ganha-ganha para todo mundo. Tá, então, você acha importante, acha muito positivo ter pessoas dessas 3 gerações trabalhando juntas. Cada uma fica ali com o que tem de melhor da geração, é isso? Eu acho fundamental. É importante frisar para a geração Y que ele se integrar com pessoas diferentes, com pessoas que vão ter uma visão diferente, uma ótica pelo qual ele não está acostumado a ter, vai ajudar os projetos empresariais a ter aí nortes diferentes e atingir todos os públicos. O que você acha? Que é mais fácil quem se adaptar com quem? Dentro de uma empresa, é isso. A geração Y se acostumar aí com os baby boomers como colegas de trabalho ou os baby boomers com essa geração Y? Eu acho que os baby boomers devem se acostumar com a nova geração, porque são eles quem vão ditar as novas tendências de consumo, são eles quem vão ditar os novos meios para onde vão ser utilizados questões de publicidade, marketing. Já existem novas profissões hoje que são somente executadas por geração Y, né, como o analista de mídias sociais, que é algo novo. Então, o baby boomer entender todo esse universo vai fazer com que ele consiga desempenhar melhor a sua função. Tá, mas e a geração Y? É uma característica dela também estar aberto para aprender aquilo que ela não aprendeu, não veio com isso já da geração? Olha, as pessoas que pertencem à geração Y têm também uma característica muito forte de querer aprender. Eles gostam muito de novidade, então coisas que eles não vivenciaram, que não faz parte da época deles, eles têm esse desejo de aprender. Só que a diferença de choque de uma geração para outra é que eles não têm a paciência de entender como o mundo do baby boomer funciona. Então eles querem fazer uma pergunta rápida com uma resposta imediata. Então feedback para eles é essencial. No próximo bloco, então, a gente continua falando sobre a geração Y. Hoje eu converso com Samuel Rocha, ele é consultor da ONG Integrar e palestrante, está tirando as nossas dúvidas. Não saia daí, a gente volta já.